Oiê, vamos lá? Tô uns minutinhos atrasada aqui em atendimento. E hoje a gente continua, Fernanda. Hoje a gente continua falando sobre temperamentos. Vocês estão animados? Estavam só me esperando. Oi, Denise. Oi, Josi, Joelma, Simara, todo mundo que tá entrando junto, Paula. Hoje a gente vai dar... Tá muito frio, gente. Tá muito frio aqui. E eu sou, assim, a rainha do frio, né? Tô aqui na clínica. Vamos lá. Oi, mãe. Bênção. Não é isso não, né, gente? Primeiro eu tenho que colocar um filtro aqui. Não é esse, é esse. Me contem. Eu tô muito feliz pelos comentários. Comentem aqui um pouquinho comigo. Como que vocês estão, Nayara? Eu tô aqui na clínica, olha, dia de terça e de quinta, tá bem apertado, mas assim, eu tô particularmente, deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui, né? Particularmente, eu tô gostando bastante desse horário de meio-dia. Por quê? Porque eu tenho muita coisa pra falar, né? E eu tô gostando, assim, sabe quando você lê um livro muito rápido e aí você não consegue absorver todo o conteúdo? Eu, particularmente, gosto muito mais disso aqui, dessas pílulas. A gente vai conversando, vocês vão assimilando. Eu não sei se tá fazendo sentido para vocês. Até me indique se vocês estão gostando também. Mas para mim faz muito mais sentido a gente ir devagar. Igual ontem, a gente falou um pouco sobre temperamento. Aí eu dei uma sobrevoada no geral, até chamei a Deise vem fazer uma live com a gente esses dias, tá? Aí eu acho mais interessante vocês irem estudando, aprendendo devagarinho, não é verdade? Eu também tô amando, sabe? Por mim eu faria pra sempre. Eu faria pra sempre. Eu gosto mais, sabe? E eu percebo pra mim que quando eu pego um livro e eu releio aquele livro, eu vou mais devagar, a gente vai degustando com mais calma, vai fazendo mais sentido, porque são assuntos novos, não é verdade? Eu tô percebendo muita confusão, o que é absolutamente normal, principalmente quando a gente não, quando a gente não conhece o assunto. A Denise tá perguntando cadê o curso na semana que vem, eu vou falar disso, viu? Inclusive tem alunas minhas aqui que vão ganhar de brinde a aula dos temperamentos. A gente vai fazer uma aula bem completa lá na plataforma. Então vamos lá sobre temperamentos. Hoje eu trouxe aqui algumas coisas. Ai, que legal! Hoje a gente vai falar mais profundamente sobre dois temperamentos. Mais sobre o sanguíneo e mais sobre o colérico, que a gente fala que são os temperamentos extrovertidos. Vamos lá para a minha apresentação. Que bom, eu fico muito feliz que vocês estão gostando, viu? Meu Deus, cadê o trem? Eu apanhando aqui do Instagram de novo, né? Vira e mexe. A Paula, os presenciais, né, Paula? Vai em todos. Hoje eu trouxe aqui até, meu Deus, a minha mão tá puro álcool gel, sabe? E o negócio não tá... Vamos lá. Eu vou bloquear aqui os comentários só um pouquinho e façam o seguinte pra mim, tá? Por favor, se isso que eu tô falando pra vocês faz sentido, deem coraçãozinho. E eu tô achando o máximo, sabe o quê? Antes de eu desligar aqui, teve uma pessoa que falou do marido, né? O marido também tava ansioso esperando a live de hoje. E eu tô achando o máximo os maridos me ouvirem, gente. Eu tô achando o máximo vocês conseguirem fazer os maridos de vocês me ouvirem. E eles também estão gostando. Algumas pessoas mandaram pra mim, nossa, mas meu marido uma amiga minha, na hora que ele viu, ele riu demais, ele se identificou prontamente. Então, antes da gente entrar mais profundamente no sanguíneo e no colérico, eu trouxe aqui um testezinho para vocês verem qual é o seu tipo de temperamento, né? Então, a primeira coisa que você precisa se perguntar como eu disse ontem, existem dois tipos de pessoas. As pessoas mais extrovertidas e as pessoas mais introvertidas. A pessoa mais extrovertida, o mundo dela é para fora. Ela gosta de falar, ela gosta de gesticular, ela gosta do mundo externo, ela gosta muito de pessoas, de estar com outras pessoas. Já as pessoas introvertidas é como se elas tivessem um mundo próprio dentro delas, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa se perguntar é se você é extrovertido. Nesse caso, você é predominantemente sanguíneo ou colérico.
Qual que é a diferença entre sanguíneo e colérico? Daqui um pouquinho vocês vão ver mais profundamente, tá? Se a 1 for sim, você é o primeiro a falar. Nesse caso, você é um sanguíneo. Você reconhece um sanguíneo, gente, de longe, de longe. Sanguíneo é aquele que domina as rodas de conversa. Geralmente é uma pessoa que está sempre rodeada de pessoas. É muito agradável estar perto de um sanguíneo, tá? Se a 1 for sim, você se considera um bom vendedor? Caso seja sim, você é predominantemente sanguíneo. Então, também aqui mais um ponto para os sanguíneos. São vendedores natos, como eu disse ontem, né? Aqui é a parte 2. Se a resposta a 1 for sim e aos 2, e a resposta 2, 3 for não, se considera um líder natural, nesse caso, possivelmente você é um colérico. A diferença básica entre o sanguíneo e o colérico justamente é essa. O sanguíneo fala muito, sabe? Aquela coisa baba-ovo mesmo. E um colérico faz. Colérico é um perfil prático, aquela pessoa que chama a responsabilidade para ele e faz as coisas acontecerem. Se você respondeu a um com não, você se considera perfeccionista, analista e crítico. Provavelmente você é um melancólico. Então, o melancólico tem essa característica mais introvertida. São pessoas extremamente críticas. Talvez esse seja um ponto central do melancólico, como o nome diz, assim. Tem uma tendência a se vitimizar, meu Deus, uma coisa que eu tive particularmente que lutar muito contra isso, tá bom? 6. Te acham uma pessoa muito quieta, raramente se zanga, mas você experimenta muitos medos e preocupações. Nesse caso, pode ser que você seja um fleumático. Tava até brincando que dificilmente uma pessoa, um fleumático, morre do coração, mas ele mata quem tá do coração, de coração. Vocês entenderam? Assim, o fleumático é uma pessoa extremamente tranquila, mas hoje não é o nosso foco. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse temperamento que eu acho fantástico. A gente vai falar um pouquinho sobre os pontos fortes do sanguíneo. E eu fiz um testezinho ontem para as pessoas entenderem quais são os temperamentos delas, né? E a grande parte dos meus seguidores são de sanguíneos, de sanguíneas, na verdade. A Deise até colocou um comentário lá, chamei ela para combinar com ela um tema de uma live, né? E ela fez um comentário lá. A Deise é muito sanguínea. Vocês veem lá na bagunça que ela apronta, sabe? O quanto ela conversa, assim, o quanto a energia dela é visível ao vivo. A energia dela é muito visível. Então, a Deise é um exemplo de sanguínea, não é verdade? Vamos lá. Quais são os pontos fortes do sanguíneo? Tá dando para vocês lerem? Me deem um coraçãozinho, por favor, se tá dando para vocês lerem. Eu tô desativando os comentários só enquanto eu tô com a apresentação de slide. Tá dando, né? Então, vamos lá. Quais são os pontos fortes do sanguíneo? Mais do que uma pessoa extrovertida, ela é considerada uma pessoa super extrovertida. É uma pessoa muito fácil de ter por perto, sabe? É uma pessoa agradável, é uma pessoa que ri em voz alta, domina a conversa, quase sempre a inicia. Se você tá parada num consultório médico, assim, e você senta perto de uma pessoa, você já viu que o sanguíneo, na verdade, ele fica incomodado com o silêncio. Na grande maioria das vezes. Ele inicia a conversa. Ele chama a atenção. Oh, e o tempo? Que não sei o quê. É uma pessoa que não combina muito bem com o silêncio, porque o mundo dele exterior, a questão aqui do mundo de fora é muito importante para ele se sentir conectado. Ele precisa estar em atividade, ainda que a atividade dele seja desconexa. Geralmente também sanguíneos, eles, aqui não é um ponto forte, por exemplo, mas eles começam muitas coisas, mas tem uma dificuldade na acabativa. É uma das características também do sanguíneo, tá? É uma pessoa ótima para falar em público. Ela domina as questões da linguagem e da comunicação com muita facilidade. É como se ela conseguisse se colocar no lugar do ouvinte. Outra questão, num ponto forte, ele é um apreciador da vida. Como eu disse, são pessoas maravilhosas de ter por perto, de conviver. São muito curiosas, são também calorosas, né? Se esquece facilmente do passado e raramente se sente frustrado ou temeroso quanto ao futuro. É um grande otimista.
Então, eu falei ontem, né? São pessoas que amam com uma facilidade, mas odeiam com a mesma facilidade. Mas é aquela pessoa que no momento da briga, se você fizer raiva em um sanguíneo, ele vai te xingar tudo, mas passados 5 minutos, acabou. Diferente do colérico e do melancólico, por exemplo. O melancólico, né? Que eu sou muito melancólica, eu falo que eu só anoto no caderno. Você me aguarda, né? Você me aguarda. A vingança é um prato que se come frio. E isso não existe no caderno do sanguíneo, tá? Ele perdoa, ele resolve com você ali na hora e segue a vida adiante. Sente muita... Dificilmente, assim, claro que depressão, doenças assim existem em todos os tipos de temperamento. Mas o sanguíneo, nossa, a depressão não pega ele fácil não, tá? Não pega fácil porque ele resolve as coisas com muita pontualidade, ok? Vamos lá, o que mais que a gente pode falar do sanguíneo? Ele ama genuinamente as pessoas, aprecia estar com elas, compartilhando os bons e os maus momentos. Os sanguíneos, eles devem estar sofrendo horrores nesse tempo de coronavírus, com certeza. Porque esse contato físico, essa proximidade para eles é vida, é muito importante. Ninguém causa, olha só que interessante, ninguém causa à primeira vista uma melhor impressão. Eles te cativam na hora, são pessoas extremamente sedutoras, que te levam na lábia, como eu disse, são bons vendedores, nunca esqueçam disso, tá? Super sincero, pode ser mal entendido, porque, como eu disse, eles resolvem as questões na hora e a sinceridade assusta. Como eu disse ontem, meu marido ele é um sanguíneo, eu tenho um espécime em casa, os meninos também, Matheus filho também é sanguíneo, a Jéssica diz que também é sanguínea, mas eu acho que a Jéssica é mais melancólica, não sei se ela tá aqui assistindo, mas eu convivo com sanguíneos, a maior parte dos meus amigos são sanguíneos, das pessoas com quem eu convivo, e eu percebo assim, às vezes eles explodem e você fica assim, não precisa disso. Só que eles resolvem aquilo com uma facilidade, para mim, enorme. Depois volta tudo ao normal, resolvido, eles não ficam guardando rancores, que é uma coisa que o colérico e o melancólico fazem com muita frequência, tá? Enriquece o mundo com a sua vivacidade, a sua espontaneidade. São muito criativos também, a gente vê lá pelo perfil da Daisy, tá sempre criando coisas, sempre inventando brincadeiras. E esse é o senhor sanguíneo, a senhora sanguínea. Vamos lá. As fraquezas, né? Quando a gente fala dos pontos positivos, gente, e aqui, entenda, vou até tirar aqui. Entenda, filtro, entenda. Não tem um perfil melhor ou pior. Esqueça disso, viu? Filtro. Não tem um perfil melhor ou pior. São perfis diferentes. Todos nós temos a nossa parte luz e a nossa parte sombra. Como eu disse ontem aqui, eu quero que isso fique claro. Uma pessoa falou, nossa, eu sou colérica, e você falou que esse é o ponto mais difícil de conviver e tal. Gente, não tem nada disso não, ok? Foca nas suas qualidades. Isso aqui, eu quero que você aprenda a usar essa teoria, porque existem inúmeros fatores. A gente tem as diferenças biológicas, a gente tem as diferenças de bagagem que a gente traz de casa, não é verdade? A gente tem as linguagens do amor, a gente tem aquela outra teoria que eu falei para vocês, que para algumas pessoas o mais importante é a intimidade, o desejo, ou o que mais? A intimidade, o desejo, esqueci o outro. A praticidade, né? Então, tem todas essas questões. E isso aqui é mais uma ferramenta que você pode utilizar para melhorar a sua vida, para melhorar os seus relacionamentos. Já teve pessoas que descobriram até o temperamento dos filhos, né, Kelinha? Não sei se a Kelinha tá por aqui. Então, olha só para você ver. Isso aqui é para facilitar. Não é para você pegar, nossa, eu sou sanguínea, quer dizer que eu não termino nada do que eu começo. Não é assim que é para você utilizar essa ferramenta. É para você entender quais são os pontos que você é bom e para você olhar para os seus pontos a melhorar e melhorá-los, ok? Vamos lá para as fraquezas do sanguíneo. Volta. Eita, vamos lá. As fraquezas dos sanguíneos. Gente, o que eu fiz? Ah, voltou. Vontade fraca e indisciplinado. São pessoas mais indisciplinadas por natureza, até porque, como eu disse para vocês, eles são de viver na vida. Um dia de cada vez é o lema deles. Muito charmosos,
podem enfrentar grandes problemas na área sexual quando são casados, em relação, por exemplo, à traição. Porque elas têm uma dificuldade, eu vejo que o sanguíneo, muitas vezes, ele tem uma dificuldade em dizer não. Mas eu vou falar para vocês lá embaixo que, na verdade, o que se esconde atrás dessa sedução toda, desse barulho todo, muitas vezes é uma insegurança. Podem ter problemas com a alimentação, até porque seguir uma dieta envolve o quê? Uma palavrinha chamada disciplina. E essa palavra é um problema para o sanguíneo, ok? Mas, inclusive, eu tô até anotando, a gente vai falar um pouquinho sobre hábitos. Não agora, mas talvez semana que vem. Não, semana que vem também não dá. Gente, eu tô com umas 3 semanas de live com os assuntos prontos, mas eu vou colocar essa questão do hábito aí, da procrastinação, como lidar com ela, em um dos temas da nossa live. São pessoas desorganizadas que estão sempre se movimentando, elas estão sempre se mexendo. O meu marido, gente, ele é muito engraçado, eu fico contando dele assim, depois eu fico no medo dele assistir. Meu marido, quando ele tá com fome, aí já junta que tá com fome, mas o dia que ele tá com fome, ele fica desesperado. Ele começa a tirar uns 3 tipos de carne da geladeira para descongelar, coloca para descongelar, começa a fritar uma, começa a assar outra, começa a comer pão junto com bolo, sabe, aquela loucura, assim, eles estão se movimentando, eles não conseguem, tipo assim, se eu tiver com fome, tá bom, o que eu quero comer? Tá, eu quero um ovo, tá mais fácil, eu tô com fome, eu vou lá e frito o ovo e como o ovo. Mas é como o sanguíneo funciona. E às vezes, dos grandes problemas no relacionamento é que a gente não aceita o outro do jeito que ele é. E vocês estão vendo que é uma força. O temperamento é uma força que a gente tem muito forte e que você faz as coisas sem entender por que você faz. E quantas vezes você critica o outro porque você gostaria que o outro fosse como você, mas o outro não vai ser. Então, se você convive com o sanguíneo, você sabe muito bem como é isso. E se você é um sanguíneo, agora você, né, uma sanguínea aí, você tem uma noção, nossa, é por isso que eu tô fazendo isso. Deixa eu respirar, deixa eu pensar primeiro. Raramente planejam as coisas, e é uma dica que eu dou. Se você é uma sanguínea, mesmo para quem não é sanguíneo, planeje o seu dia de amanhã, hoje, à noite, ao dormir, já tenha em mente coisas para você fazer amanhã. Faz muito sentido, e para o sanguíneo faz muito mais. Por trás do barulho existe uma coisa chamada insegurança. São pessoas que precisam muito da aprovação do outro, não sei porquê. São pessoas de bem com a vida, com uma capacidade enorme, todos nós temos grande potencial, mas o sanguíneo tem uma capacidade de venda, de oratória, de fala, um poder de persuasão enorme, mas por trás disso se esconde uma insegurança. Um sanguíneo resolvido consigo mesmo, ninguém segura, meu filho, ninguém te segura. E são exagerados, como eu estou dizendo, né? São pessoas extremamente barulhentas e tudo isso e mais. É muito bom conviver com pessoas sanguíneas, tá? Tem um lado ruim disso aqui, da indisciplina, da desorganização, mas no geral, para convivência, são pessoas fabulosas, são pessoas amigas, são pessoas muito amáveis, que se importam de verdade com o outro. Vamos lá para o colérico, que é o nosso outro temperamento extrovertido, tá? E amanhã a gente fala mais do melancólico, do fleumático, que são os 2 temperamentos introvertidos. Quais são os pontos fortes do nosso amigo colérico? São pessoas autodisciplinadas, determinadas, são pessoas realizadoras, são as pessoas que fazem o mundo acontecer, tá bom? São as pessoas que fazem as melhores invenções, que põem em prática aquilo que tem que acontecer, aquilo que tem que fazer numa empresa, numa casa, eles fazem acontecer. São pessoas práticas, com a mente aguda para organização. Olha isso aqui que legal, porque dos 4 temperamentos, o melancólico talvez seja o mais organizado, mas o melancólico também chega até a ser chato. Ao mesmo tempo que ele tem essa mente aguda para organização, sente que o trabalho é cansativo. Eu tô falando com vocês e eu convivo também com pessoas coléricas, né? Toma decisões intuitivamente. É um dos grandes problemas, eu não sei como isso aqui, ele tem essa intuição muito forte dentro dele, mas não dá para tomar decisões também só na base da intuição, né, gente? Forte vocação para liderança. Grandes líderes da humanidade são do temperamento colérico ou foram do temperamento colérico. Rígido, rápido e ousado nas emergências. Então, vocês imaginam um médico colérico, por exemplo. Eu acho que Freud fala
que para ser médico tem que ser assim, você tem que ter uma raiva muito embutida dentro da pessoa, é uma forma de canalizar. Gente, como que tem condição de abrir o peito de uma pessoa numa cirurgia, sabe? Ver sangue, ver aquilo ali. E médicos, geralmente, eu ouso dizer que médicos cardiologistas devem ser do temperamento colérico, ortopedistas também. Não desiste, pode se tornar até teimoso, mas são aquelas pessoas de vontade muito forte, sabe? Determinadas, ousadas, não se importa com o que os outros pensam sobre ela. A pessoa que mais lida, foda-se, assim, não se preocupa muito com o que o outro tá pensando dela, não. E ama um bom desafio. Na verdade, os desafios só o fazem se sentir mais determinado. Aqui a gente vê que, na verdade, como a gente tem um pouquinho dos 4 e 2 mais forte, mais dominando a nossa personalidade, se você precisa colocar o jogo pro jogo, a vida, algumas coisas, você pode observar alguma dessas características aqui e implementar nos seus comportamentos, tá? Vai te ajudar. Quais são os pontos negativos do colérico, as fraquezas do colérico? São mais hostis, são pessoas mais assim, na delas, não dão muita bola, proferem comentários mordazes, porém, e podem ser sarcásticos. Eles machucam, às vezes, deliberadamente as pessoas com quem elas convivem. Elas são muito mordazes nos comentários, tá? Podem se tornar insensíveis e, por vezes, até cabeça dura. Porque a linha entre um bom desafio e a teimosia é muito tênue, sabe? Até onde vai a capacidade de não desistir e até onde vai a cabeça dura. Dificilmente aceitam não como resposta. E também um grande problema, né? Pode se tornar uma pessoa mandona. E se você é uma colérica, cuidado com isso aí, porque a gente já falou que o homem não aceita muito essa questão da dominação, da exigência das mulheres. E controladora. São pessoas controladoras que têm dificuldade quando algo sai ali do controle delas. Aprofundamos mais um pouquinho aqui. Tô ativando os comentários novamente. Ai, Paula, tô rindo aqui do seu comentário. Se brincar, faço até dos noivos. O curso de noivo, gente, a mulher casada. Vocês entenderam? Oi, Matheus, tudo bem? Daqui a um pouquinho eu tô em casa, tá? Vocês entenderam? Gostaram? Tem alguém aqui que é colérico, alguém que é sanguíneo, coloca hashtag colérica, hashtag sanguínea. Eu sei que a maioria que é sanguínea, né? Me falem aí se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida. Eu também vou deixar a caixinha aberta. Vocês acharam a live interessante? Eu espero que vocês tenham gostado. Precisa aprender a lidar com o filho colérico. E bom que ele tá pequeno, né, Kelly? Eu tava falando com a Kelly que isso é interessante. A Paula. Paula, te falei, Paula. Você é muito sanguínea. Os dois. Eita, Josi. Ô, Josi, e os dois, sanguínea e colérica? Ou colérica e sanguínea? Sabe? Porque dá uma diferença, viu? Lá no curso, eu tô achando, gente, que, assim, na verdade, até algumas pessoas perguntaram. Tá, e pra quem não quer fazer o curso, e pra quem não quer, e pra quem não fez o curso, né, vai ter aula separada. Se vocês acharem interessante, eu vendo essa aula separada, tá bom? Porque é tão interessante, eu não tô com o livro aqui, mas assim, depois eu vou fazer um resuminho pra vocês. Por exemplo, se colérica e sanguínea. Aqui, ó. A Josi está falando que é colérica e sanguínea. Ela é totalmente diferente de uma pessoa que é sanguínea e colérica, tá bom? Vou postar. Boa ideia. Vou postar esses slides aqui. Eu só vou para casa agora. Acho que sou uma colérica. Fernanda. Seja muito bem-vinda a esse mundo. Eu vou te falar uma coisa. São pessoas que fazem o mundo acontecer e que tem que ter um pouquinho de dificuldade, assim, um pouquinho de cuidado nas palavras, de achar que as pessoas... Não, Josi, a gente tem, assim, partes diferentes, claro, né? Eu tenho um pouco de sanguínea também. Eu digo que eu sou uma melancólica colérica, mas eu tenho um pouco de sanguínea, sim. E é interessante, Fernanda, a questão de ser colérica, eu vejo que as coléricas, elas têm um problema muito grande no sentido de mandar, de querer mandar nos homens. São pessoas muito dominadoras e controladoras, né? E até uma certa inflexibilidade. Sim, a Denise falando que é uma sanguínea predominante, né? Mas tem uma parte colérica. Gente, eu tô achando o máximo vocês se acharem, vocês mostrarem pros maridos essa teoria, que eu acho fantástica. E aí eu vou chamar a Deise. Na verdade, eu acho que eu vou convidar a Deise para vir aqui na quinta ou na sexta, ou talvez quinta e sexta,
para a gente falar sobre como os temperamentos eles vão se relacionar. Por exemplo, se eu sou uma sanguínea, meu marido é um colérico, como que é esse casamento, não é verdade? E dá para ter, assim, casamento, já vi casamentos entre os 4 dando certo, sanguíneo com sanguíneo, sanguíneo com melancólico, sanguíneo com fleumático, sanguíneo com colérico, todos dão certo, mas só que exige algumas coisas, e quando você consegue olhar o seu temperamento e você aprende a se administrar, a se conhecer, a se modular, aí sim você vai ter moral e você vai ter mais um pouco de inteligência e sabedoria para lidar com o temperamento do outro, ok? Amanhã eu volto com um pouquinho mais profundamente sobre os 2 temperamentos introvertidos, que é o melancólico e o fleumático. Hoje eu vou abrir uma caixinha, vou colocar esses slides e vou abrir uma caixinha para a gente conversar um pouquinho sobre mais detalhes do temperamento sanguíneo e colérico. Pode ser? Ó, tô indo para casa, já é 12:30. E amanhã a gente volta 12:00, amanhã eu entro no horário certinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e como eu disse, a única coisa que eu peço é que se esse conteúdo estiver relevante, tira print, chama seus colegas para as lives, clica no aviãozinho e manda para os seus amigos, vou salvar agora lá no IGTV, tá bom? É só isso que eu peço, tá bom? Ó, um beijo pra vocês, bom almoço, não há fome, bom trabalho para quem vai voltar pro trabalho agora à tarde, para quem tá se preparando para ir pro trabalho. Deus abençoe vocês, a casa de vocês e a gente se vê amanhã. Tchauzinho!